O dia que eu descobri que quem estava por detrás do perfil fake que estava defamando as pessoas do bairro era o meu namorado. Há um tempo atrás, uma pessoa fez um perfil fake e esse perfil fake ele defamava várias pessoas que moravam aqui no bairro. E essa pessoa que fez esse perfil fake, ele só não defamava, mas ele também provava, ele tinha provas, ele postava fotos, ele postava vídeos, prints de conversas. E essas pessoas que foram expostas, na época eles foram atrás, tentaram descobrir quem estava por detrás, que nome que estava cadastrado tal número, tal perfil. Só que assim, totalmente sem sucesso, ninguém conseguia descobrir nada. E cada dia que passava, esse fake ele postava mais e mais coisas sobre várias pessoas que moravam no bairro. E claro que isso começou a gerar maior confusão, porque tinha prints de pessoas casadas, homens saindo com homem, meninas casadas saindo com homens casados e vice-versa. Tipo assim, gerou a maior confusão. Eu sei que foi assim a maior loucura, porque só se falava disso. Todo mundo, até quem não era exposto, queria saber quem estava por detrás disso. Enfim, o meu namorado, ele tinha uma loja de eletrônicos e nessa loja ele também arrumava celular. E o meu namorado, ele sempre foi uma pessoa muito querida, todo mundo do bairro gostava dele, gostava do trabalho dele. Até que um certo dia eu fui na loja dele e assim que eu entrei na loja ele tava arrumando um celular e eu vi que era o celular da minha prima. Nisso ele até comentou, ele falou, sua prima trouxe o celular pra arrumar porque quebrou a tela. Beleza, passou uns dias, até que um certo dia saiu o assunto sobre quem desse perfil fake. Exatamente, sobre essa minha prima. E quando saiu o assunto sobre ela, eu até mandei mensagem pro meu namorado, falei, nossa, você viu quem foi a escolhida da vez? Foi a fulana, né? Falei o nome da minha prima. E quando eu comentei isso com o meu namorado, ele se fez de chocado, ele falou, nossa, não acredito, justo sua prima. Beleza, isso foi de manhã. Quando foi de noite, tô eu lá em casa fazendo janta, quietinha, quando do nada veio um pensamento assim na minha mente, nossa, sua prima levou o celular pra arrumar e dias depois saiu um assunto sobre ela. Só que é claro que na hora eu ignorei esse sentimento, porque, tipo, pensei comigo, nunca que teria nada a ver uma coisa com a outra. Só que, na verdade, aí já era a minha intuição já tava me alertando. Beleza, guardei esse pensamento pra mim, não comentei nada com ninguém, muito menos com meu namorado. E dias depois disso, novamente, eu fui na loja dele. E assim, o meu namorado, ele tem 2 celulares, ele tem o pessoal e o do trabalho. Só que o do trabalho fica só na loja por conta de ser só trabalho. Então assim, eu nunca tive contato com o celular dele de trabalho, nunca mexi no celular dele de trabalho. E nesse dia que eu fui na loja dele, ele pediu pra eu ficar olhando a loja rapidinho, que ele ia na lotérica e já voltava. Beleza, fiquei ali na loja e enquanto eu tava ali, eu vi que as coisas estavam cheias de pó. Então eu fui limpar um pouco as coisas e fui tirar pó das coisas. E ali mexendo, tirando o pó, limpando, eu achei o celular dele de trabalho. E pela primeira vez eu mexi naquele celular. Dizendo pela primeira vez eu mexi naquele celular dele de trabalho. E foi assim que eu descobri que o meu namorado era o cara que estava por detrás daquele perfil fake que estava defamando o bairro inteiro. Ele deixou o perfil aberto naquele celular e ali eu vi tudo. O perfil, conversas e detalhe. Antes dele expor essas pessoas, ele tentava tirar dinheiro dessas pessoas. Quem pagasse, ele não postava nada. Só que até então ninguém nunca sonhava, ninguém sabia que era ele. Quem pagasse, ele não postava. E quem não pagasse, ele postava tudo que tinha direito. E ele não pedia pouco não, tá? Ele pedia 1.000, 2.000. Teve uma pessoa que ele chegou a pedir até 3.000. E quem não tinha dinheiro acabava que dançava. Tinha algumas pessoas que chegaram até a pagar pra ele. E outra coisa, a conta que ele recebia, esses dinheiros, não era a conta dele. Eu também nem sei quem é a pessoa que recebia pra ele esse dinheiro. Na hora eu já fui tirando foto, peguei o meu celular, não tirei print de nada, peguei o meu celular e comecei a tirar foto de tudo aquilo. E gente, eu tava em choque. Juro pra vocês. Eu não esperava isso dele. Na verdade, ninguém esperava isso dele. Porque como eu falei pra vocês, ele era muito querido, ele era uma pessoa muito conhecida e muito querida no bairro. Beleza, ele voltou pra loja, assim que ele chegou eu já fui embora, porque eu não conseguia ficar olhando pra ele, sabendo de tudo, e sem confrontá-lo. Então eu falei, eu não vou falar nada por enquanto, eu vou ficar quieta e fui embora. E depois disso, eu comecei a pensar no que eu iria fazer com todas aquelas provas, porque ele tinha exposto muitas meninas, nudes, vídeos íntimos de várias e várias meninas. Tanto que teve uma menina no bairro, que ela era filha do pastor, de um pastor que tinha uma igreja no bairro, e essa menina também teve os vídeos dela postados e tudo mais, e ela tentou. Ou seja, o assunto era muito sério. E no dia seguinte, eu decidi ir até a delegacia, fui até a delegacia, mostrei todas as provas que eu tinha, e ali eu denunciei ele. E nesse mesmo dia ele foi preso, só que até então ninguém sabia, ninguém entendia o porquê que ele estava sendo preso, e até então ele também não sabia que era eu que tinha entregado, que eu sabia. Ele ficou preso por 3 dias, depois de 3 dias ele saiu, na verdade ele responde em liberdade, e quando ele saiu da cadeia, eu terminei com ele. Quando eu terminei com ele, ele descobriu que foi eu que acabei entregando ele. E quando ele descobriu que tinha sido eu que tinha entregado ele, foi assim horrível, gente, porque eu achava que eu conhecia o meu namorado, mas eu não conhecia. Pra vocês terem noção, ele veio pra cima de mim pra me agredir, coisa que meu namorado nunca tinha levantado nem a voz. Cara, é horrível demais você achar que você conhece uma pessoa e você vê que você não conhece nada. E nesse dia que ele tentou me agredir, a gente tava em casa e quando ele veio, minha família viu, foi pra cima, segurou ele. E ali a minha família queria entender o porquê que ele tava tentando me agredir, porque até então, como eu falei, ele sempre foi uma pessoa tranquila. E ali na hora eu acabei com raiva, acabei soltando e contando pra minha família por que eu estava terminando com ele, por que ele tinha vindo pra cima de mim.
E claro que depois disso o assunto saiu correndo por aí, todo mundo ficou sabendo que era ele por trás do perfil fake. E depois disso ele teve que fechar a loja dele. E ele foi embora, porque se ele continuasse aqui no bairro, eu não sei o que iria acontecer com ele, porque todo mundo, até quem não tinha nada a ver com o assunto, ficou com tanta raiva, todo mundo queria pegar ele. E depois que ele foi embora, eu nunca mais tive notícias dele. Nunca mais, assim, nada, nem rede social, nada. E até hoje, vira e mexe, sempre tem alguém que vem, conversa comigo e me agradece pelo que eu fiz, porque não é fácil, gente. Não é fácil tomar uma atitude dessa, não é fácil você ir na delegacia e entregar uma pessoa que você ama. Não é fácil. Eu que fui convidada a me retirar de um casamento porque eu estava chamando muita atenção. Essa história aconteceu ano passado. Eu tinha acabado de iniciar um relacionamento com meu namorado. Quer dizer, a gente estava começando um relacionamento como namorados, né? Mas já nos conhecíamos, já estávamos ficando há alguns meses. Nisso, conheci a mãe dele, conheci o pai dele, os irmãos e tudo logo de cara. E assim, o meu namorado e a família dele, eles têm uma condição financeira muito boa. Então assim, eu tô aqui e eles estão aqui. Sabe? É nesse nível. Mas isso nunca foi problema. Minha sogra me trata muito bem, meu sogro, minhas cunhadas. Isso não é um problema pra ninguém. Até que no ano passado, o meu namorado chegou pra mim e falou assim: olha, vai ter um casamento esse final de semana da minha prima. E no meu convite veio que eu tenho direito a levar uma acompanhante. Você quer ir comigo? Falei pra ele, claro, vou. Pelo menos eu já conheço o resto da família, né? Só que o que foi que eu pensei? Que, gente, é porque eu nunca perguntei também, né? Mas foi o que veio na minha cabeça. Que de repente a família dele toda fosse uma família de condições boas, né? Se ele tem uma condição, a mãe dele, o pai, eu pensei, a tia, a prima deve ter também. Então foi o que eu pensei, vai ser um casamento, né? Que eu tenho que estar, pelo menos, boca arrumada. E ele falou pra mim, não, vai ser um casamento assim, que vai começar 4 horas da tarde, tudo. Beleza, gente. Marquei salão, marquei maquiadora, fui numa loja atrás de um vestido. E aí esse vestido, deixa eu contar pra vocês. Era um vestido longo, né, que eu escolhi, era um vestido florido. Não tinha muito decote, fenda nem nada, porque eu também nem gosto dessas coisas. Mas era um vestido, gente, realmente muito bonito. Um vestido belíssimo, lindo, lindo, lindo. Fiz meu cabelo com a moça, fiz um coque, um negócio assim bacana, uma maquiagem. Eu tava muito bonita, eu estava me sentindo linda, eu tava me sentindo impecável. Beleza, quando meu namorado passou pra me buscar, ele já me elogiou logo de cara. Falou, nossa, você tá muito linda, você tá muito arrumada e tal, não sei o quê. E eu até brinquei com ele, né, falei assim, né, porque eu quero estar à altura e tudo. Só que o mal do homem é esse, o homem, ele não sabe passar pra mulher quando ela deve se arrumar muito, quando ela não deve se arrumar muito, né. Porque pro homem, então, ó, né? Aí tá, fomos. Quando chegamos no local, eu percebi que era um casamento simples e que as pessoas estavam vestidas de forma simples, que as pessoas estavam de vestidos assim na altura do joelho. A noiva tava com vestido na altura do joelho. Quando eu cheguei na porta do lugar, eu falei pra ele, eu não vou entrar. Por que tu não vai entrar? Não sei o que. Eu falei, tá todo mundo bem simples, eu tô muito arrumada e tal. Ele, não, para com isso aqui. Besteira. Tá. Aí minha sogra veio, eu falei pra ela, não, isso não é problema nenhum, vamos, entra, não sei o que. Entrei, gente. Mas assim, morrendo de vergonha, né? Eu fui, me sentei na última fileira lá do local onde dava e pronto, lá eu fiquei. E nisso, algumas pessoas foram chegando, se aproximando, né? Porque tava com os meus sogros e tudo. Foram cumprimentar, e aí todo mundo, meus sogros me apresentavam e tudo. Aí só que todo mundo que chegava perto da gente falava, meu Deus, ela é linda, nossa, o cabelo tá lindo, teu vestido tá lindo, não sei o quê. Então todo mundo tava me elogiando muito, né? Ok, depois iniciou a cerimônia e tal. Quando eu fui pra conhecer a noiva, ela me olhou dos pés à cabeça. Dos pés à cabeça, não sei se desconfortável, mas eu não falei nada, né? Cumprimentei, dei os parabéns e tal. Beleza, fui e sentei. Isso já tinha passado a cerimônia. Sentei lá no canto, fiquei no meu canto, até que não demorou nada. A minha sogra veio pra perto de mim e falou assim, filha, a gente já vai, você quer ir com a gente? Aí eu virei pro meu namorado, ele, não, vamos indo e tal. E aí, quando a gente tava quase saindo, tava saindo toda a família, a mãe da noiva chegou por perto e falou assim, vocês já vão? Aí a minha sogra, já, a gente já vai, não sei o quê. Aí ela virou pra minha sogra e falou assim, mas aquilo que eu te falei de você mandar a sua nora embora, era só pra ela, não era pra vocês. E a minha sogra na hora começou a se desesperar, né? Tipo, começou a falar mais alto, tipo, não, a gente já vai embora, não sei o quê, não deixou nem a mulher falar. E aí a gente entrou dentro do carro, e quando a gente entrou, eu fiquei meio, sabe? Eu tava no carro com meu namorado, os pais dele foram no outro, e eu fui questionando ele no meio do caminho. Ele, não é nada, deixa pra lá, não foi nada, não sei o quê. Questionei, até que ele virou pra mim e falou assim, então, é porque a mãe da noiva chegou pra minha mãe pedindo pra que ela pedisse pra você ir embora, porque tava todo mundo só olhando pra ti, tava todo mundo só te elogiando e esquecendo da noiva, porque você era a pessoa que tava mais chamando a atenção ali no meio da festa. Gente, quando ele falou isso, eu falei pra ele, eu te avisei, eu não queria entrar, eu tava muito arrumada e tal, não sei o quê. Aí ele, não, mas não tem nada a ver, é porque a minha prima é insegura, porque minha prima é isso, que é aquilo. Eu, não, mas é o casamento dela, ela tinha que estar se sentindo linda e eu não sabia e tal. Eu fiquei morrendo de vergonha, gente, morrendo de vergonha. Porque a mulher tinha pedido, sabe? Pra que eu fosse embora, porque eu tava chamando mais atenção que a noiva. E aí eu fiquei super constrangida, super chateada e tal. Mas uma coisa que me deixou muito feliz foi o fato da minha sogra ter entendido aquilo, mas ela ter retirado toda a família do ambiente. Tipo assim, se a minha nora tem que ir embora, então a gente também vai embora, sabe? Ela decidiu ir embora. Por isso que a mulher falou pra ela na porta do evento, tipo, olha, eu não tô falando pra todo mundo, eu tô falando só pra tua nora. Mas mesmo assim, todos eles quiseram sair, porque todo mundo achou que não tinha nada a ver, que ela tava exagerando e tal. Porque, enfim, de fato eu não sabia como era a questão do casamento. Porque eu pensei que a família dele era a família de pessoas, que fosse um casamento, não mais quando falar um casamento no final de tarde. Botei um vestido, gente. Eu não sabia que era uma coisa tão simples. Não me avisaram que era uma coisa tão simples. E aí, tipo assim, eu super entendi o fato dela ter se sentido constrangida, se sentido um pouquinho inferior, talvez. Enfim, eu entendi, mas fiquei bem constrangida, né? Eu por mim. E aí, depois dessa situação, até falei pra ele que eu queria falar com ela, pedir desculpas, explicar o que tinha acontecido, falou que eu precisava, que, enfim. E acabou ficando por isso mesmo. Mas assim, vamos supor que não fosse um casamento, né? Que fosse uma outra situação. É muito ruim você se sentir inferior, né? A uma pessoa por conta do que ela tá usando, do que ela tá vestindo e tal. Então, o que eu sempre falo pras minhas amigas, pras minhas irmãs, pra todo mundo é, cara, se veste como se você fosse pra um desfile de moda. Porque ninguém tá errado por estar arrumado demais. Ninguém. Enfim, cada um com seu cada qual, né? Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.